Olá pessoal! Estudaremos através desse vídeo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Mangaratiba. Estudaremos em parte, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Estarei disponibilizando em breve um simulado contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática e também com os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso. Beleza? E também já estão disponíveis alguns cursos com vídeo-aula e mais o PDF utilizado nas aulas, organizados em módulos na plataforma da Hotmart. Esses cursos são direcionados para alguns cargos. Eu tenho um curso para inspetor de alunos, com a parte de conhecimentos específicos, e também tenho um curso com os conteúdos comuns para alguns cargos, como para professor 1, professor 2, secretário escolar e também psicopedagogo, tá? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo e você também pode entrar em contato comigo através do Instagram, do meu Instagram, @ensinaemação, para poder tirar dúvidas, e também lá no Instagram, na bio, também tem os links, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! E vamos para a última aula sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Mangaratiba. Vamos estudar sobre as penalidades. Quais são as penalidades disciplinares segundo esse estatuto? São penalidades disciplinares a advertência, a suspensão, a demissão, a extinção de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de cargo em comissão. Bom, a advertência ela será aplicada por escrito nos casos de violação contidos no artigo 134, incisos do 1º ao inciso 9º, e também inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamento de norma interna que não justifique a imposição de penalidade mais grave. Ou seja, gente, a advertência é uma pena mais branda, menos severa. Ela acontece por escrito, é uma chamada de atenção. E aí ele coloca aqui as situações que resultam em advertência. Quando o funcionário ele faz algo que é proibido. Tá lá no artigo 134, que são as proibições que nós estudamos, tá? No vídeo anterior. Então, do inciso 1º ao inciso 9º, né? Nós vimos esses incisos, né? Eles estão elencados lá no artigo 134 das proibições. Então, por exemplo, sair do serviço sem autorização da chefia, retirar do serviço algum documento sem autorização, recusar fé a documentos públicos, opor resistência ao andamento dos processos, opor resistência ao trabalho, ao serviço, promover manifestação de apreço ou desapreço, referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas, cometer pessoa estranha à repartição, valer-se do cargo para poder tirar proveito pessoal ou de outrem, ou ainda atuar como procurador ou intermediário junto a repartições, a não ser que seja por motivos de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau ou cônjuge ou companheiro. Nessas situações, se você violar essas situações, né, se você fizer alguma dessas situações que são proibidas, você vai estar se enquadrando na situação de advertência, ok? E aí você vai receber esse comunicado por escrito, essa advertência. E também inobservância do dever funcional. Então, são situações mais brandas, tá? Que não justificam uma imposição, né, de uma penalidade mais grave. Já a suspensão ela será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência. Então, você já tomou advertência várias e várias vezes. Você já é considerado um reincidente em advertência. Aí você não vai tomar mais advertência, será aplicada a você a pena de suspensão. E da violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. Tá? Então, foi uma situação em que você já é um reincidente em advertência ou que você está violando aquelas proibições que não tipifiquem demissão. Não tipificam demissão. Tá? Não podendo exceder a 90 dias. Tá? A suspensão não pode exceder a 90 dias. Outra situação, se o funcionário ele se recusar a ser submetido à inspeção médica, ele será punido com suspensão de até 15 dias. E se houver conveniência para o exercício, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o funcionário obrigado a permanecer no serviço. Então, em vez do funcionário ficar em casa sem receber a sua remuneração, que era o que ia acontecer, né? Se ele tivesse suspenso, ele continua na situação de suspensão, só que ele vai trabalhar. Só que aí, em vez de ele ficar em casa, ele trabalha e é convertido em multa, tá? Ele tem essa conversão de 50% do dia do vencimento em multa. E ele fica obrigado a permanecer no serviço.
Bom, as penalidades de advertência de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se um funcionário não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Tá? Então, se o funcionário ele não cometeu nenhum tipo de infração disciplinar durante esse período, então, nesse caso, a penalidade de advertência dele, durante 3 anos, passado 3 anos, será o quê? Será o registro dessa penalidade será cancelado. Assim como a suspensão dele, passados 5 anos, o registro da sua suspensão será cancelado, tá? Caso ele não tenha praticado uma nova infração durante esse período. E aí nós temos a demissão, que é aplicada em situações mais graves. Como será aplicada a demissão? Em crime contra a administração pública, abandono de cargo, tá? O abandono de cargo é quando um funcionário ele deixa de comparecer por 30 dias consecutivos ao trabalho, 30 dias seguidos ao trabalho. Isso é considerado abandono de cargo e aí ele é demitido. Temos também a situação de inassiduidade habitual. Aí nesse caso é diferente de abandono de cargo. Ele não está 30 dias seguidos sem comparecer, mas ele frequentemente não aparece no serviço, tá? Sem justificar. Ele fez isso por 60 dias interpoladamente. Ele fez isso 2 vezes na semana, depois mais 3 vezes na semana, aí pulou uma semana, aí depois ele fez mais 2 vezes, assim foi. Ele acumulou 60 dias interpoladamente durante um ano. Isso é considerado inassiduidade habitual e isso resulta em demissão. Também improbidade administrativa. E a improbidade administrativa são situações que elas firam ali os princípios da administração pública. Os atos de improbidade podem gerar enriquecimento ilícito, podem gerar prejuízo aos cofres públicos, prejuízo ao erário. E como eu falei, contra os princípios da administração pública, tá? Então, situações como essa, elas geram o quê? Geram uma situação de improbidade administrativa, e a improbidade administrativa, ela resulta em demissão. Também incontinência pública e conduta escandalosa. A incontinência pública, situações, comportamentos que são assim, considerados que ferem a conduta esperada, o decoro esperado de um servidor, tá? Condutas escandalosas, que não é aquilo que você espera de um comportamento de um servidor. Por exemplo, a prática de jogos proibidos, utilizar de frases, de gestos obscenos, tudo isso são condutas que são consideradas dentro dessa incontinência pública e conduta escandalosa. Isso é proibido, isso gera demissão. É mais do que proibido, isso gera demissão. Também insubordinação grave em serviço, sempre a gente tem que ter a obediência à hierarquia, servir à hierarquia, mas claro, gente, sempre servindo a hierarquia, entendendo que nós estamos servindo a administração pública, mas sempre dentro dos preceitos legais. Se fugir dos preceitos legais, a gente não deve seguir aquilo. Não deve, porque ele é minha chefia imediata, não importa. Você é servidor público, você tem a sua estabilidade, e justamente por isso você tem como se posicionar. Então, compete a você, servidor, diante de uma situação irregular, ilegal, denunciar essa situação. Porque minha chefia, não, você não deve obedecer a situações como essa. Tá? Insubordinação grave são outros 500. É uma situação dentro dos parâmetros legais, tá? Que você está sendo insubordinado. Também ofensa física em serviço a funcionário ou a particular, salvo em legítima defesa ou em defesa de outrem, também gera demissão. Também lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, Então, prejuízos, aos cofres públicos, ao erário, causar prejuízo ao patrimônio municipal. Corrupção, isso gera demissão. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções, tá? Você acumular cargos sabendo que não pode, exceto aquelas situações, gente, que a acumulação ela é legal, desde que haja compatibilidade de horário. Agora, se for uma situação de acúmulo ilegal e você está fazendo, isso gera demissão. E também transgressão do artigo 133, inciso 10 ao inciso 17. Gente, esse estatuto, ele tá com alguns erros de digitação, tá? Isso acontece também em algumas leis orgânicas. Quando eu vejo esses erros, eu já conserto no material, tá? Já coloco no material de vocês já consertado. Aqui ele colocou do inciso 10 ao inciso 17, sendo que não tem inciso 17 no artigo 133, tá? Não tem. Ele vai até o inciso 12. E aí poderia ser também o caso do erro ser no artigo, ser o artigo 134, Faria até mais sentido, que tem as proibições, que aí o inciso seria do inciso 10
ao inciso 15, que é o máximo que vai aqui, tá? Porque não tem inciso 17 também no artigo 134, né? Difícil, né? Porque isso aqui é erro de digitação, a gente fica numa situação que a gente quase que tentar adivinhar o que está escrito aqui. Eu acredito, gente, que seja o artigo 134, do inciso 10 ao inciso 15, tá? Faz mais sentido, porque do inciso 10 ao inciso 15, a gente tem situações que realmente são graves que levariam à demissão. Por exemplo, receber propina, praticar usura, proceder de forma decidiosa, utilizar o material da repartição para fins particulares. Situações que realmente têm sentido, tá? Então, não acredito que seja isso. Mas como tem erro de digitação aqui, acho que isso não vai ser cobrado, tá? Aqui ele define o que é abandono de cargo, eu já falei, né, em linhas gerais. O abandono de cargo é a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 dias seguidos, né? Ele falta 30 dias seguidos, isso configura abandono de cargo, isso gera demissão. E também entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Faltou 60 dias interpoladamente, né? Ou seja, né, 60 dias durante o ano, não faltou 60 dias seguidos, faltou 60 dias interpoladamente. E aí, isso configura também demissão. Bom, as penalidades disciplinares elas serão aplicadas pelo prefeito, pelo presidente da Câmara e pelo dirigente superior de autarquia ou fundação, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de funcionário vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Tá? Então, quem é que vai aplicar a penalidade disciplinar? Se tratando de situações de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, são situações mais graves, a pena será aplicada pelo prefeito, presidente da Câmara e pelo dirigente das entidades da administração pública indireta, que são situações mais graves. E aqui no inciso 2º, gente, eu também acredito que tenha um erro de digitação, tá? Eu acredito que aqui seja no caso de suspensão superior a 30 dias. Não faz sentido ser inferior, tá? Porque vocês vão ver que no inciso 3º fala de suspensão de até 30 dias. Não faz sentido. Isso aí parece ser de fato um erro, tá? Então, se tratando de uma suspensão superior a 30 dias, que é menos grave que uma demissão, que uma cassação de aposentadoria ou disponibilidade, quem vai aplicar seriam as autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, ou seja, hierarquia inferior ao prefeito, presidente da Câmara e aos dirigentes das entidades da administração pública indireta. Aí nós temos o inciso 3º, que aí seria o caso de advertência e suspensão de até 30 dias. Tá? E aí é uma situação ainda menos grave. E aí quem aplica seria o chefe da repartição e outra autoridade. Agora, também será aplicada pela autoridade que houver feito a nomeação quando se tratar de destituição do cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo. Então, se tratando de um cargo comissionado, né, que é um cargo de livre nomeação e exoneração, você vai destituir aquele servidor comissionado daquele cargo e ele não é efetivo, quem faz isso é a autoridade que fez a nomeação daquele servidor. A ação prescreverá, ou seja, perderá os efeitos, tá? Prescreverá quando? Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Então, prescreve em 5 anos em situações mais graves, como demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Demora mais tempo para poder prescrever, porque as situações são mais graves. Já se tratando da suspensão, prescreve em 2 anos, que é uma situação menos grave em comparação à demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. E prescreve em 180 dias, num tempo mais curto, na situação de advertência, que é a mais branda de todas. Vamos fazer uma questão, lembrando que já estão disponíveis os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado. Esses simulados ajudam muito, tá? Porque vocês estudam a teoria, vocês praticam com esses simulados, então é uma forma de vocês fixarem o conteúdo, beleza? Então, o pessoal costuma gostar bastante e os links estão disponíveis na descrição desse vídeo. Além disso, eu também disponibilizo cursos para alguns cargos. Tem um curso contendo o conteúdo específico para o cargo de inspetor escolar, curso com videoaulas no formato de módulos hospedados na plataforma da Hotmart. Também tem um curso com os conteúdos comuns para o cargo de professor 1, professor 2, psicopedagogo e também secretário escolar. Se vocês tiverem interesse, os links também estão presentes na descrição desse vídeo. E vocês também podem fazer contato através do Instagram do canal, que é o @ensinoemação, beleza? Então, vamos à questão. Em decorrência da inobservância das normas de conduta descritas em lei, são aplicáveis penalidades ao servidor.
é uma penalidade disciplinar prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mangaratiba. Qual, gente? Letra A, repreensão. Letra B, advertência. Letra C, disponibilidade. Letra D, remoção compulsória. Gente, repreensão não está naquele rol. Advertência, sim, é uma penalidade, uma pena disciplinar. É a mais branda de todas, a menos severa, mas é sim uma pena disciplinar. É a resposta. Letra C, disponibilidade não é. E remoção também não é, tá? No rol das penas disciplinares, nós vimos, né? As penas disciplinares, elas são advertência, suspensão, demissão, extinção de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. E vamos falar agora do processo administrativo. Bom, se a autoridade tiver ciência de alguma irregularidade no serviço público, ela é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurando ao acusado ampla defesa. Ela é obrigada, tá? Não é facultativo, não. Ela tem que abrir um processo disciplinar ou uma sindicância para poder apurar essa situação. Da sindicância, gente, vai resultar ou arquivamento do processo, quando não foi ali apurado nenhum tipo de irregularidade de fato, né? Você não conseguiu constatar aquela irregularidade que estava sendo investigada, não teve ali nenhum tipo de infração. Ou aplicação de uma penalidade, que tem que ser de advertência, ou suspensão de até 30 dias, tá? Tem que ser penalidades mais brandas, porque se for uma penalidade mais grave, aí tem que abrir um PAD, tá? Ou uma instauração do PAD. Então, aqui a situação ela entraria numa demissão. Então, peraí, então vamos abrir um PAD para poder investigar a instauração do processo disciplinar. Então, sempre que o ilícito praticado pelo funcionário ensejar a imposição de penalidade de suspensão acima de 30 dias, ou de demissão, ou de extinção de aposentadoria, ou disponibilidade, ou ainda destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração do inquérito disciplinar, tá? Porque aí já é uma outra história, já ganha um outro peso, tá? A sindicância é um processo sumário, é mais simples, é mais rápido, tá? Então, quando a coisa fica mais complexa, aí tem que abrir, tá? Tem que ter um inquérito disciplinar. Bom, como medida cautelar e a fim de que o funcionário não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode ordenar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Ou seja, bom, aquele funcionário está sendo investigado, tá? Até então a gente não tem não foi consumado nada, tá? Está em processo de investigação. Então, para que ele não interfira no andamento do processo, né, para que não haja nenhum tipo de interferência, ele fica afastado preventivamente. Isso não é uma punição, tá? Isso é uma medida para poder, uma medida preventiva. E aí esse afastamento é pelo prazo de até 60 dias e claro que ele não vai ter nenhum tipo de prejuízo em relação à sua remuneração. O afastamento poderá ser prorrogado por igual período, tá? Por mais 60 dias e fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Então, pode prorrogar por mais 60 dias. E vamos falar do PAD. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar as responsabilidades do funcionário por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo que se encontra investido. Então, tem ali uma situação, uma possível irregularidade que o funcionário cometeu que está sendo investigado. Então, ele está sendo investigado. Então, são situações que ele cometeu no exercício de suas atribuições, de suas funções. É uma situação mais complexa que pode ensejar em demissão, destituição de cargo comissionado. Dessa forma, abre-se um PAD, tá? Então, o processo disciplinar será conduzido por uma comissão composta por 3 membros, sendo 2 funcionários estáveis e 1 advogado. Aqui, Mangaratiba, tá? O Estatuto de Mangaratiba coloca esse requisito, tá? Não é todo estatuto que tem isso, não, tá? Muitos estatutos não colocam aqui qual tem que ser a formação dos membros da comissão, tá? Mas aqui ele coloca que tem que ser 2 funcionários estáveis e 1 tem que ser advogado, que poderá ser do quadro efetivo ou comissionado. Eles serão nomeados pelo prefeito municipal, que indicará entre eles o presidente. E aí, claro, a comissão tem que exercer suas atividades com independência, com imparcialidade, assegurando o sigilo das informações para poder elucidar o fato, elucidar o caso. O processo disciplinar se desenvolve em 3 fases: na instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, no inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório, e no julgamento. Tem um prazo de conclusão que será de 60 dias, de até 60 dias.
admitida a prorrogação também por igual prazo, desde que as circunstâncias o exijam. Então, na fase do inquérito administrativo, que é uma fase bastante importante, gente, é a fase em que a comissão ela faz a tomada dos depoimentos, as acariações, ela faz as investigações, as diligências, as coletas de provas, tá? Recorre a técnicos, a peritos, para poder elucidar o fato. E vamos fazer a nossa última questão para estar fechando esse vídeo e essa playlist também. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido satisfatória essa playlist para vocês. Então vamos à questão. Com base no Estatuto dos Servidores de Mangaratiba, responda a questão. Ao final de um processo administrativo de sindicância, assegurados a ampla defesa e o contraditório, um servidor público estável poderá receber a seguinte punição: remoção, demissão, suspensão, exoneração. Gente, lembrem-se que, no caso da sindicância, é um processo sumário, é rápido, tá? Então, a sindicância não vai resultar em demissão, não vai resultar em algo que seja mais severo, tá? A sindicância, ela resulta, ou você arquiva, tá? Ou gera o arquivamento do processo, ou gera a aplicação de penalidades que sejam menos severas, como advertência ou suspensão de até 30 dias. Ou você instaura o PAD, para poder, aí sim, você verificar a possibilidade de aplicar uma penalidade mais severa, tá? Então, da sindicância, você pode ter, em termos de pena, advertência ou suspensão, tá? Como aqui não tem advertência, só tem a suspensão, a letra C é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui, explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem playlists direcionadas para o concurso de Mangaratiba, né? Tem playlists direcionadas para a lei orgânica também, playlist de História e Geografia de Mangaratiba para quem está tentando concursos com cargos que está sendo cobrada essa temática. Tenho também playlists de simulados, contendo simulados de português da Banquian, também de educação da Banquian, entre tantas outras. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.